E hoje quero te convidar a abrir o seu coração e ouvir a voz de Deus. Hoje ele tem uma palavra direcionada para você que não sabe o que fazer. A gente, como ser humano, às vezes a gente chega em algumas situações que a gente não sabe, não tem um direcionamento e talvez também nós olhamos algumas situações que estamos vivendo e vemos que isso é consequência de atitudes nossas do passado e nós nos vemos em algumas situações que aos nossos olhos parecem irreversíveis. E talvez você já orou, já pediu a Deus, já clamou ao Senhor e não entendeu o porquê que as coisas ainda não mudaram. Não entendeu o porquê que você ainda não conseguiu sair dessa situação que você está, situação que você se encontra, que te faz tão mal, que te deixa tão triste. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tem aí. Eu quero ler um versículo que está lá em Salmo, capítulo 37. É um versículo curto, porém é um versículo muito poderoso. Se você ouvir, se você entender, se você receber no seu espírito e praticar o que esse versículo diz. Salmo capítulo 37, verso 5 diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Você que é cristão, você que já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem a ajuda, o auxílio do Espírito Santo para tomar as suas decisões, para viver uma vida mais assertiva, para ter sucesso em todos os seus caminhos. Se você for ler o Salmo capítulo 1, você vai ver que o salmista fala que vou ver aqui, vou ler para você, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista está falando de uma pessoa que realmente entrega o seu caminho ao Senhor. O que eu entendo como entregar é como se você estivesse em um barco e você é que está no leme, você que está governando a sua vida. Quando o salmista fala entregue o seu caminho ao Senhor, é você entregar a direção do seu barco, da sua vida. O seu caminho, ele deve ser direcionado pelo Senhor. E aí quando você faz isso, o salmista no capítulo 1, ele diz o seguinte, que essa pessoa que faz isso, que tem essa decisão de entregar nas mãos do Senhor, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Uma árvore que é plantada junto à corrente de águas, ela está constantemente verde. Ela está constantemente frutificando. É o que está dizendo aqui, Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A árvore que está recebendo água constantemente, no devido tempo ela frutifica. E cuja folhagem não murcha. Ela está sempre verde. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Aqui está o segredo para uma vida de sucesso. Eu quero aqui já declarar na sua vida que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele ganhou na cruz do Calvário a sua vida, ele te comprou, ele te redimiu e tudo o que ele tem para você é sucesso.
Tudo que ele tem para você é ser bem-sucedido, é ir bem em todos os seus caminhos. Tudo que ele faz será bem-sucedido. Por que as coisas que você está fazendo não estão sendo bem-sucedidas? Por que tudo que você está pelejando com as suas mãos, você não consegue sucesso, você não consegue ir bem? Por que seu casamento não está indo bem? Por que os seus filhos não estão bem? Por que a sua saúde não está bem? Por que no seu trabalho você às vezes já foi até demitido? Talvez você que está me escutando aí, você está até desempregado. E você fala, por que as coisas não estão dando certo? Porque você está no leme da sua vida. Deus, ele nos chama a entregar o nosso caminho nas mãos dele. E o resto ele faz. Ele tem um caminho de prosperidade para você. Lá em Jeremias, Deus fala assim: eu sei os caminhos que eu tenho para você. São caminhos de prosperidade. Eu tenho planos para você prosperar. Eu tenho planos para você ir bem. E todo cristão, todo filho de Deus, ele tem condições de ir bem, ele tem condições de prosperar, ele tem condições de que tudo que ele fizer será bem sucedido. Só que eu preciso ouvir ao meu Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem uma visão ampla de tudo que acontece. Ele já te viu no futuro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E você não sabe. É por isso que eu e você, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós precisamos consultar Ele e falar: Pai, o que eu faço? Qual é a próxima decisão? E eu já ouvi algumas vezes alguns pastores falando que Deus, ele só nos dá 3 respostas: sim, não e espere. E talvez Deus já pediu para você, já falou para você esperar e você não sabe esperar. Da mesma forma que talvez ele já falou não para você e mesmo assim você foi. E é por isso que você vê às vezes alguns casamentos que não dão certo, alguns casamentos que vivem em pé de guerra. É por isso que alguns namoros também não dão certo. É por isso que algumas empresas não dão certo. Porque Deus falou não e você foi lá e fez da mesma forma. Você foi teimoso. Então, quando Deus fala não para você, você precisa entender que é uma proteção dele. Ele sabe, ele conhece o seu futuro. Ele sabe e ele conhece todas as pessoas. Nós, seres humanos, nós só vemos o que os nossos olhos veem. Sem a ajuda do Senhor, nós somos facilmente enganados. Porque só o Senhor sonda os corações. Só Ele sabe a intenção daquela pessoa que está ao seu lado. Só Ele sabe o futuro dessa decisão que você está querendo tomar e que Deus já falou para você não fazer. E eu estou aqui direcionado por Ele para te dizer: se Ele falou sim, é sim. Se Ele falou não, é não. Não teima. Existem algumas decisões nossas que mudam completamente a nossa vida. E eu acho que poucas delas é igual à questão do casamento. Quando a pessoa está namorando, ela tem a oportunidade de conhecer um pouco da outra pessoa. E ela pode olhar e ela pode ver ali o comportamento daquela pessoa e imaginar como que ela vai ser depois de casar. Isso é a nossa parte. Mas conhecer o coração, somente o Senhor conhece. É por isso que se você está namorando, está com a intenção de casar, você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar isso nas mãos de Deus e falar: Pai, é para mim essa pessoa? Esse casamento é da sua vontade? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que você vá bem, é que você prospere, é que você tenha uma família abençoada, é que você viva dias bons de alegria. Então, se o não do Senhor ele vence para você, é um não protetivo.
Da mesma forma que quando ele fala sim, você pode ir sem medo. Eu e você precisamos ter sensibilidade à voz do Senhor. Precisamos saber ouvir quando Deus fala sim, não ou espera. Precisamos entender cada direcionamento para que nós sejamos como esse salmista aqui diz, como essa pessoa diz, para que nós sejamos uma árvore frutífera, para que tudo o que nós fizermos seja bem sucedido. Então, o segredo para você ser bem sucedido no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, no seu namoro, no seu ministério, na sua igreja, o segredo é entregar nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar da melhor forma. Deus, Ele não quer te fazer sofrer. Existem pessoas que acham que Deus ele brinca com o ser humano, de fazer o ser humano, hoje ele está bem, amanhã está mal, hoje ele está bem, amanhã está mal. Deus, ele tem planos de prosperar você, de saúde, de alegria, de felicidade. É isso que Deus quer para a sua vida. Quando a Bíblia traz provações, quando a Bíblia fala de tribulações, ela não está falando que você vai ser sempre testado por Deus, sempre Deus vai estar sempre te quebrando ali. A palavra tribulação é para separar o trigo, é para poder tirar aquilo que está sujo. Então, se você tem alguma coisa para ser eliminada, Deus ele vai te colocar em tribulações. Só que a tribulação ela é diferente de quando você toma decisões erradas e tem as consequências erradas. As suas decisões de hoje, elas refletem no seu futuro. É por isso que você precisa ter uma visão de futuro. E como que eu e você podemos ter uma visão de futuro? Aos olhos humanos, tem como você ter uma noção. Mas se você confia no Senhor, Ele vai te dar a visão dele. Porque quando você nasceu, até antes de você nascer, Deus já preparou um plano para a sua vida. Deus tem um objetivo, um propósito para você. E é por isso que você foi feito e criado da forma que você é. Porque Deus ele tem um propósito. Se você e eu paramos para ouvir Deus e entender o que Ele quer para a nossa vida, talvez você vai ter que mudar muita coisa na sua vida. E quem conhece a minha vida, quem tem intimidade comigo, sabe que no momento que eu parei a minha vida e eu comecei a ouvir o que Deus tinha para mim, a minha vida mudou completamente de rumo. Porque eu vi que eu estava muito longe do propósito de Deus. Agora eu estou em direção ao propósito, eu estou no centro da vontade de Deus. É isso que esse versículo 5 de Salmo 37 está falando. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Confie que o Senhor vai te guiar. É preciso você entender que se você não entrega e não confia, entregar é entregar mesmo. Tem algumas decisões que eu quero tomar, mas que Deus fala para mim, não. O Moisés quer fazer, mas Deus fala não. E aí o que eu faço? Eu somente aceito, porque Deus sabe o que é melhor para mim. É a mesma coisa de um filho, né? Eu sempre uso o exemplo da Rebeca, porque é a minha filha. Tem coisas que ela me pede que eu sei que não está na hora. Ela fala, pai, eu posso comer um chocolate agora? Eu sei que não está na hora, eu sei que já está bom, que ela já comeu muito doce. E aí a minha, né? Talvez até nessa questão até a Priscila ela é mais rígida nessa questão de doce. Mas eu sei o que é bom para ela e o que não é. E quando eu falo, Rebeca, não é porque eu sou mal com ela, mas é porque eu sei que aquilo não vai fazer bem para ela. Da mesma forma que Deus, ele olha para você e ele direciona os seus passos.
E você precisa confiar que Deus ele quer o seu bem, ele não está brincando com você. Deus ele não está brincando de te fazer sofrer. Deus tem planos de te fazer prosperar. Deus tem planos de te fazer crescer. Só que quando você está muito longe dos caminhos do Senhor, muito longe daquilo que o Senhor tem para você, pode ser que essa mudança, essa alteração, ela traga um pouco de dor. E aí você precisa passar pelo processo para você entrar no plano de Deus. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você. Só que quando você nasce, Satanás ele sempre vai querer te tirar desse plano. É por isso que quanto mais cedo você entender o propósito da sua vida, melhor é. Porque menos você sofre. Tem pessoas que sofrem muito porque estão no lugar errado, na hora errada, estão da forma errada, tomaram decisões erradas, fizeram uma faculdade que não era para fazer, casaram com a pessoa errada, estão na cidade errada, porque não pararam para ouvir o Senhor. Essa palavra é uma palavra bem direcionada. E hoje, eu até, falando com o Senhor, eu fiquei meio assim, pensando, falei, mas é isso mesmo, Pai? Ele falou, só confia. Só entrega aquilo que eu tenho para entregar para os meus filhos. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou te entregando, estou te falando. Confia em Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Se você ainda não tem paz no seu coração, é porque você não está no propósito. Porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Se você está em direção ao seu propósito, o seu coração vai ficar em paz. Tem um texto bíblico que diz que seja o árbitro do nosso coração a paz. A paz do nosso coração. Esse é o árbitro, ou seja, é essa paz que vai te guiar. É por isso que quando você chega perto daquele amigo que você tanto gosta, você não fica em paz. Porque o Espírito Santo já falou para você se afastar dessa pessoa. Ela vai tirar você do propósito. É por isso que esse namoro que você está forçando não é para continuar. Deus já te falou isso, mas você ainda continua. E é preciso eu te falar e ser bem sincero com você. Se você continuar, você vai abortar talvez o seu futuro. Algumas decisões nossas hoje abortam o nosso futuro. Impedem a gente de viver aquilo que Deus tem para a gente viver. Da mesma forma que decisões nossas hoje podem levar a gente para o propósito, algumas decisões tiram a gente do propósito. É por isso que tem pessoas que estão com 60 anos e até hoje não entendeu qual que é o propósito delas. Elas não entenderam para que elas vieram nesse mundo. Porque não pararam para ouvir o seu Criador. Deus te criou de um jeito tão único, porque Ele tem um propósito único para você. Toda pessoa tem um propósito. Ninguém vem nesse mundo à toa. Todo mundo tem um objetivo. E se você ouvir quem te criou, você vai entender por que você foi criado assim e o que você tem que fazer, com quem você tem que andar. Amém? Então entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega, confia e o restante Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua participação hoje. Nós vamos fazer uma oração. Quero clamar pela sua vida e quero te incentivar a deixar nos comentários aí algum pedido de oração, ou se você concordar com essa oração, você diz um amém. Deixa o seu nome aí também. Amém? Pai, nós estamos aqui e te agradecemos por esse momento aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque o Senhor está sempre pronto a nos dar direcionamento, a guiar os nossos passos. O Senhor tem planos de prosperidade para nós, o Senhor tem planos de paz para nós, o Senhor tem planos de fazer a gente crescer, desenvolver, ter uma família alegre, feliz. Se não estamos vivendo isso, é porque estamos longe do teu propósito, papai. Ajude-nos a ouvir a tua voz. Ajude essa pessoa, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem para ela.
O Senhor criou ela e o Senhor tem um propósito na vida dela. Ajude ela a entender isso. Qual é o propósito dela, Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações. Ajude-nos, Senhor, porque existem decisões que nós não conseguimos tomar. Nos dê graça, nos dê força, nos dê coragem, nos dê ousadia para tomar a decisão certa. Por mais que doa, a decisão certa sempre vai nos levar à tua presença, ao teu propósito, àquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Abençoe a vida dessa pessoa, nós te clamamos. Abençoe a família dessa pessoa, nós pedimos a tua bênção. Cure a alma, o coração, o corpo dessa pessoa. Eu declaro em nome de Jesus a cura completa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós finalizamos aqui mais uma semana. Nós voltamos agora segunda-feira, às 6h29. Eu te aguardo aqui.